Alô, meu nome é Marcos Ferreira, eu sou professor de música do IFBA, Campus Vitória da Conquista. Estamos hoje aqui para falar sobre linguagem e escrita musical. É, Comumente, né, tradicionalmente, a gente tem, para escrever música, a gente usa aquela pauta de 5 linhas e 4 espaços horizontais paralelos, equidistantes, e dentro dessa pauta a gente usa as notas musicais tradicionais do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e as figuras de som e de silêncio tradicionais, semibreve, mínima, semínima e tal. A gente vai falar hoje sobre uma linguagem e uma escrita musical que não é tradicional, tá? A gente costuma chamar essa linguagem, né, aqui de linguagem dos quadradinhos, né? Então, tanto na linguagem musical tradicional quanto nessa não tradicional, a gente, ou seja, toda vez que você vai executar uma música, é fundamental que se pense sobre a pulsação musical, que se pense sobre o tempo, o tamanho que você escolhe para fazer cada tempo. E essa decisão sobre o tamanho do tempo, ou seja, a decisão sobre o pulso musical, vai desencadear em diferentes andamentos, vai tornar a música mais rápida, mais lenta, muito acelerada ou muito lenta, etc. Tá? Na escrita, essa informação sobre a pulsação ela tem que estar presente de alguma forma. Veja esse quadro que está aqui. Eu tenho vários quadrados e retângulos, e o primeiro quadrado eu coloquei entre parênteses. Isso significa que eu estou, nesse momento, definindo qual vai ser o tamanho do quadrado que representa o tempo dentro desse trecho musical. Tá? Então, eu tenho aí 3 quadrados iguais, depois eu tenho mais 3 quadrados que corresponde cada um deles o dobro do tempo do quadrado, né, do quadrado referente ao pulso, e depois mais 2. Então, a execução disso seria: eu estabeleço o pulso, esse pulso poderia ser muito mais rápido, mas eu quero um pulso, né, moderadamente, então eu estabeleci o pulso e vou executar. Então eu vou fazer tá, 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 ok? Então, observa que a decisão sobre o pulso desencadeou, inclusive na quantidade de tempo que eu precisei para executar esse trecho musical. Na linguagem musical dos quadradinhos, né, essa informação sobre o tamanho do tempo, sobre o pulso, ela vem dessa forma que está aí. A gente tem, sobre o quadrado, a gente tem um traço vertical. Então, veja que aí na primeira linha eu tenho 8 quadrados e sobre esses quadrados, cada um deles com um traço vertical, né? Então, eu tenho, na verdade, 8 quadrados e 8 tempos, porque cada quadrado desse é um pulso, é um tempo da música, tá? Então, eu tenho na primeira linha 8 quadrados e 8 tempos. Na segunda linha, veja que eu agrupei os quadrados com um traço horizontal. Então, isso significa que eu dividi o meu tempo em 2 partes iguais. Tá? E na terceira linha, eu tenho um quadrado, 4 quadrados agrupados por 2 linhas horizontais. Isso significa que eu tenho 4 quadrados dentro de um pulso. Tá? É um paralelo mais ou menos interessante a gente pensar, por exemplo, numa maçã. Tá? Então, digamos que o meu tempo fosse o tamanho de uma maçã. Então, na primeira linha, para dar conta da primeira linha, eu teria que ingerir, eu teria que comer 8 maçãs. Na segunda linha, eu dividi a minha maçã no meio. Então, eu tenho 8 pedaços de maçã. Ou seja, para dar conta da segunda linha, eu preciso ingerir apenas 4 maçãs, né? E não mais as 8 maçãs. E na terceira linha, então, cada banda da maçã, cada metade da maçã, eu dividi também no meio. Então, eu tenho 4 pedaços de maçã, ou seja, cada quadrado desse representa um quarto da maçã. Ou seja, para dar conta da terceira linha, eu preciso ingerir apenas 2 maçãs. Tá? Então, ou seja, eu tenho na primeira linha figuras que representam um som para cada tempo. Na segunda linha, eu tenho figuras que representam dois sons para cada tempo.
e na terceira linha 4 sons para cada tempo. Então, a execução disso ficaria assim, tá? Estabeleci o pulso, vou cantar. Tu, 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 tu. Ok? Dividi o meu tempo na terceira linha em 4 pedaços iguais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Se a gente fosse fazer isso com números, como é que seria? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Ficou claro? Para evidentemente, quando a gente está trabalhando com música, dificilmente as coisas vão aparecer assim tão arrumadinhas, né? Sons iguais, depois outros sons diferentes, repetidamente e tal, né? Essas diferenças rítmicas, o que faz a diferença rítmica é justamente essa mistura de tamanhos dos sons, né? Então, eu tenho aqui um quadro que agora representa uma arrumação rítmica, uma sequência rítmica que abrange esses 3 diferentes tamanhos que a gente trabalhou, tá? Então, eu tenho aí 10 quadrados, ou seja, eu tenho 10 sons, e eu tenho 6 tempos. Por que 6 tempos? Porque no primeiro tempo eu tenho um som, o segundo tempo foi dividido em 2 sons, depois eu tenho um som no terceiro tempo, o quarto tempo foi dividido em 4 partes iguais, então eu tenho 4 sons no quarto tempo, depois um no quinto e um no sexto. Então eu vou executar isso, vai ser tá, 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 tá. Ok, se eu posso também, para variar a execução, eu posso pensar que o som do tamanho do tempo, ele vai ser cantado com a sílaba tá. O som que representa metade do tempo vai ser cantado com a sílaba tu. E o som que representa um quarto do tempo vai ser cantado com a sílaba ti. Né? Então, eu teria tá, tu, tu, tá, ti, 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 tá, tá. Ok?